Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho aqui sobre como funciona a criação e a produção de uma inteligência artificial LLM, ou seja, Large Language Model, e através disso, e com isso, melhor dizendo, eu vou estar explicando qual é a importância da engenharia de prompt. Então, nós vamos estar passando aí sobre como funciona a criação, treinamento e até mesmo o funcionamento de uma IA generativa, e através desse entendimento a gente vai chegar na importância da engenharia de prompt. Então, pessoal, o que é um modelo de linguagem grande, né? Um Large Language Model? Basicamente, os fundamentos de arquitetura dele são LLM, são modelos de IA treinados com bilhões de parâmetros projetados para processar e gerar a linguagem natural de forma humana. Ou seja, eles são treinados com bilhões de entradas, bilhões de dados, de maneira que eles consigam entender os parâmetros, entender os padrões e consigam gerar de uma forma meio que imitando os dados que ela tem, imitando aquela estrutura que ela já tem internalizada. Para aplicações práticas, eles servem como base tecnológica para assistentes virtuais, chatbots de alta performance, sistemas de tradução, ferramentas de criação de conteúdo, e a gente vai ir até outras, né, como o próprio ChatGPT, o próprio DeepSeek. Existem hoje, inclusive, modelos de linguagem grande que são capazes de ser treinados unicamente para uma determinada função, por exemplo, treinados unicamente para ser um atendente de uma pizzaria, por exemplo, ser um atendente de uma pet shop. Então, o modelo de linguagem grande ele tem essa vantagem, porque conforme ele é treinado, né, ele vai ser melhor, mais efetivo, né? Então, por exemplo, nós temos lá o GPT para a gente estar conversando, ele cria textos, ele conversa conosco, mas também temos outros tipos de modelos de linguagem grande, como, por exemplo, até o Black Box, né? Que ele é treinado mais especificamente para programação. Pelo menos essa era a concepção dele inicial. E o processo de treinamento ele requer a gestão de enormes volumes de texto e o uso de poder computacional massivo para internalizar padrões linguísticos, né? Por que é importante o poder computacional massivo? Porque para trabalhar com um banco de dados ou com uma base de dados de bilhões, às vezes até trilhões de parâmetros, tu precisa de muito poder de processamento. Porque tu vai ter que ler todos aqueles dados, vai ter que interpretar todos aqueles dados. E é por isso que hoje grandes empresas como o GPT, como até mesmo o DeepSeek, a xAI, né, que seria o antigo Twitter, né, elas trabalham, né, o maior gasto que eles têm é realmente com data center, com produção de computacional, né, processamento computacional. E coloquei ali embaixo também alguns exemplos notáveis, incluem modelos como GPT, Palm e Llama, que definem o estado da arte na compreensão de texto. Bom, então vamos iniciar a entender como é que é concebido uma inteligência artificial Large Language Model. Então, ela vai começar com a aprendizagem de padrões. A IA vai ser alimentada com vastos conjuntos de dados textuais, aprendendo a estrutura, sintaxe e semântica da linguagem. Ou seja, ela vai ser treinada, vamos dar entrada nela com muitos dados. E o que ela vai fazer? Ela vai pegar todos aqueles dados de texto, ela vai quebrar tudo isso em tokens, que são basicamente uma maneira mais fácil do computador entender. Então vai ser basicamente números, né, códigos. Vai quebrar tudo aquilo em código, onde cada código ele se refere a uma sílaba, a um fonema, ou até mesmo a uma letra, né? E ela vai juntar tudo aquilo num mar de dados, então bilhões de dados, aonde com esses bilhões de dados ela consegue, de uma maneira probabilística, né, através de probabilidade, ela vai construindo uma estatística de tal token, normalmente é seguido por tal token, e vem depois de tal token. E assim, com muitos dados, ela consegue ser cada vez mais efetiva nessa predição. Então, ela vai acessar aqueles todos. Na verdade, ela não acessa, né? Ela já tem internalizado aqueles padrões e ela vai basicamente ler aqueles padrões que ela tem internalizado e através daqueles padrões ela vai ver qual é o retorno, né, mais provável. Bom,
Isso é um pouquinho mais para frente, nós vamos chegar lá. Ajuste fino, fine tuning. Modelo, então, refinado para tarefas específicas, como eu falei antes. Exemplo de black box, de GPT, enfim. Como atendimento ao cliente, sumariação de documentos ou tradução especializada, como o Deep Learning. Esqueci agora o nome da linguagem, do modelo de IA, posso trazer aqui para nós mais tarde ou no próximo vídeo. DeepL, acho que é DeepL o nome, que ele é basicamente para tradução, né? Então ele é especializado em tradução. E os desafios, novamente, custo de processamento é elevado e há uma necessidade crítica de dados limpos e balanceados. Isso é uma parte muito importante. É muito importante que os dados eles estejam formatados para dar entrada na IA, na hora do treinamento. Por quê? Porque se nós fizermos entradas para treinamento de dados desestruturados ou fora do padrão que ela está acostumada a ser treinada, ela meio que vai ter que se reestruturar, se remodelar, ou vai até mesmo confundir ela. Então, é muito importante que os dados estejam sempre metrificados, estejam sempre estruturados da maneira correta. E, então, a necessidade crítica de dados limpos e balanceados para mitigar viés, ou seja, para mitigar confusões, né, na própria geração de resposta. A etapa 2, então ela vai ser testada, vai ser validada e nós vamos fazer aquele cuidado com a parte da segurança. Então, avaliação, teste e iteração. A avaliação rigorosa é essencial. Testes em cenários reais e simulados ajudam a identificar aquelas alucinações, né? Respostas falsas, que no caso, respostas que não são a verdade ou não são o que tu está procurando, mas são coerentes, são corretas. Só não respondem aquilo que é o que tu queria. E garantir a segurança antes da implantação. A gente sabe, né, que o modelo, por exemplo, GPT, é muito importante que tenha uma parte ali de segurança nele para evitar que pessoas mal intencionadas venham a retirar dados ou até inserir dados que prejudicam a sociedade, né? Então, a interação constante, melhoria de uma LLM é um ciclo contínuo, onde o feedback dos testes informa os ajustes no modelo e nos dados. E o ciclo de produção, né? Então, aqui a gente chega realmente em como a IA funciona e como a IA está lá. Já foi feito, né, o deploy dela, o sistema está rodando, ela está internalizada com aquela inteligência dela, ela tem aqueles dados e a partir dali a gente pode utilizar ela. Então a produção de uma resposta de LLM é um processo em 3 fases, desde a compreensão do seu pedido até a entrega da solução. Então vamos lá. Interpretação da entrada. O modelo decodifica o prompt. Decodifica como? Em tokens, como eu tinha comentado lá no slide anterior. Decodifica o prompt, identificando a intenção, contexto e os parâmetros da solicitação. Ou seja, ele vai decodificar em tokens e ele vai analisar esses tokens que foram dados como entrada. Normalmente, nos dados lá que ela tem lá internalizada, eles estavam inseridos em qual contexto? Normalmente, eles eram seguidos por quais conteúdos? Então, ela vai fazer essa interpretação da entrada, ela vai fazer o pensamento interno, ou seja, ela vai buscar nos dados dela de treinamento e aplicando aqueles parâmetros que ela já tem, aquela lógica que ela já tem internalizada para formular a melhor resposta. E é só aí então que ela vai gerar a saída. A resposta gerada, token por token, seguindo a estrutura e o tom definidos pela tábua de processamento. Ou seja, a depender da estrutura que ela foi treinada, ela vai retornar daquela maneira. Se ela foi treinada de diversas maneiras, foi treinada inclusive para estar respondendo da maneira que foi dada a entrada nela na hora do prompt, ela vai devolver aquele prompt realmente, vai devolver melhor falando, vai devolver a resposta de maneira mais semelhante à que foi dada de entrada no prompt. E aí nós chegamos, pessoal, no papel crucial da engenharia de prompt. Por quê? A arte de conversar com a máquina. Então, a engenharia de prompt é a arte e a ciência de criar comandos otimizados que guiam a LLM com precisão. É a ponte entre a interação humana e a capacidade da IA. Os prompts bem elaborados são o fator da multiplicação. Eles elevam a precisão, garantem a relevância e aumentam a segurança das respostas geradas. Então, um exemplo aí. Um prompt contextualizado e claro, que especifica a audiência ou objetivo, reduz drasticamente as chances de a IA produzir ambiguidades ou respostas erradas. Então, sintetizando isso, né? A engenharia de prompt, ela é importante pelo seguinte motivo. Ela vai pegar e vai pensar no modelo que a IA foi programada, no modelo que ela foi treinada e testada,
e então ela vai entrar com a melhor entrada possível para que a gente consiga chegar mais próximo daquela resposta que é a ideal. Então, o que vai ser importante? Nós vamos dar contexto, nós vamos dar objetivo, nós vamos dar audiência, ou seja, para quem que esse texto vai ser, que a resposta, né, da IA vai ser entregue, qual é o modelo, qual é a maneira que eu quero que seja devolvida, né? Por exemplo, eu quero uma lista, eu quero um texto, eu quero somente um parágrafo, eu quero somente uma frase. Então, a engenharia de prompt é isso, ela vai trabalhar para extrair o melhor dado da IA se valendo da maneira que a IA foi criada, ou seja, se valendo das capacidades, das virtudes e também do ônus, né, da IA. Então, quais técnicas essenciais para otimizar os prompts? Isso aqui são apenas algumas dicas que eu venho trazendo antes da gente entrar nessa parte realmente da gente entender exatamente a estrutura do prompt. Então é só para a gente já entrar com a cabeça já pré-moldada para essa engenharia de prompt. Então, contextualização e exemplos, few shot learning. A gente sempre vai começar fornecendo o contexto necessário. A maior parte dos prompts estruturados vai ser assim, a maior parte da engenharia de prompt vai estar sempre pensando nisso. Então, contextualizar, sempre fornecer o contexto necessário, incluir 1 ou 2 exemplos de entrada e saída, pode ensinar o modelo sobre a tarefa desejada. 2. Definição de formato e estilo. Ser sempre explícito sobre o resultado esperado. Peça um resumo em forma de lista enumerada, com um tom formal e limitado a 100 palavras, por exemplo. Refinamento interativo. Isso aqui é muito importante e a gente já costuma fazer normalmente. Que seria o quê? A gente envia um prompt, ela nos responde e a gente vai conversando com ela de maneira que a gente consegue trabalhar até chegar na resposta que a gente deseja. Normalmente é assim que funciona. Quem não faz a engenharia de prompt tradicional já faz isso sem perceber. Só que com a engenharia de prompt, tu consegue com um refinamento mais rápido, menos entradas para IA, tu consegue chegar na resposta que tu deseja. Então, o refinamento iterativo ideal seria, em vez de um único prompt longo, ou seja, um prompt lá de 20, 30, 40, 50 linhas, a gente vai dar um prompt mais curto e vai refinar ele iterativamente, usando o feedback da IA para ajustar o prompt e obter um resultado ideal. E 4, a decomposição de tarefas. Para tarefas complexas, divida em etapas menores e sequenciais. Peça a IA para pensar alto ou gerar rascunhos antes da entrega final. Ou seja, vamos preparando um contexto. A parte do contexto é a parte mais importante quando a gente trabalha com IA, porque é através do contexto que a IA vai lá nos padrões que ela tem internalizado e vai conseguir te responder mais próximo. Ou seja, mais contexto eu tenho, mais precisa é a minha resposta. E o diferencial da engenharia de prompt, ou seja, quais são os benefícios que a engenharia de prompt traz na prática. Então, engenharia de prompt na prática, otimizando a produção. 50% da redução de falhas. Empresas que investem em prompts otimizados conseguem reduzir a incidência de falhas e erros em até 50% nos sistemas de IA. Melhora a coerência em 2 vezes. E ele traz o comentário. A qualidade da resposta, a relevância temática são multiplicadas, resultando em interações mais satisfatórias com o usuário final. E o teste AB, né, uma otimização contínua. O uso de testes AB com variações de prompt é crucial para selecionar a versão mais eficaz e performática a cada aplicação. Ou seja, existe também uma maneira da gente estar trabalhando com 2 modelos de prompt, 2 modelos de engenharia de prompt, 2 prompts estruturados de maneiras diferentes, para a gente conseguir analisar em qual deles a gente vai conseguir chegar na melhor resposta. Então, exemplo, o chatbot bancário com prompt aprimorado pode entender nuances em dúvidas complexas, evitando respostas genéricas e acelerando a solução de problemas. Então, o engenheiro de prompt, ele vai ser um novo profissional estratégico. Isso seria, pessoal, para a gente estar entendendo que a engenharia de prompt ela não é só uma estrutura, não é só para a gente estar utilizando, ela é até mesmo uma profissão, né? Então, vai ser um profissional que ele vai ser responsável por criar e testar prompts, garantindo que a LLM alcance seu desempenho máximo em objetivos de negócio. Variados, né? Objetivos de negócio variados. Então, vai ter um engenheiro de prompt no banco, vai ter um engenheiro de prompt, sei lá, na Meta, no TikTok, aonde eles vão estar conseguindo trabalhar os modelos de prompt melhores para
os profissionais que vão estar trabalhando e até mesmo para fazer análise de dados, para fazer análise de serviço e até mesmo trazer ideias novas, né? Colaboração. Atua na interface entre ciência de dados, desenvolvimento e áreas de negócio, traduzindo requisitos complexos em comandos de IA. A relevância de mercado. Com a explosão da IA, a demanda por esse profissional é alta e crescente. Ou seja, cada vez mais a gente precisa de gente que saiba utilizar a IA de maneira efetiva para trazer as melhores respostas, melhores resultados, sendo uma das carreiras mais promissoras da tecnologia atualmente. Então a gente consegue ver, né, pessoal, que a importância da engenharia de prompt não é só para a gente estar conseguindo tirar a melhor resposta para um trabalho, para um post que nós vamos fazer no Instagram e nós queremos a melhor descrição, ou até uma mensagem, um texto, uma carta, um e-mail. Não é só isso. Ela vai além, ela é até mesmo uma profissão. E muito requisitado, inclusive. Então, engenharia de prompt vai ser a chave para a excelência em IA. A dependência mútua. Os modelos LLM são poderosos por natureza, mas só entregam valor e confiabilidade quando recebem comandos precisos. Ou seja, a engenharia de prompt consegue fazer com que a resposta seja mais efetiva. Investimento estratégico. Investir em engenharia de prompt significa investir diretamente em qualidade, segurança e inovação para a operação. Por quê? Porque não vale a pena, ou melhor, é mais barato a gente investir nisso e conseguir trazer mais acertos do que a gente não investir e ter erros que a gente vai ter que depois estar gastando tempo e dinheiro para estar corrigindo. Seja qual for o seu trabalho, seja qual for a sua ocupação, seja qual for o uso que você está dando para a IA. A habilidade do futuro. Dominar essa habilidade essencial é o diferencial que transforma o potencial da IA em resultados concretos e eficientes, pessoal. Basicamente, pessoal, é isso que eu tinha para trazer hoje. É meio que uma introdução nessa parte mais técnica para a gente conseguir entender a importância da engenharia de prompt e também até a gente conseguir entender por que às vezes a gente dá lá uma entrada e a IA, vamos dizer assim, alucina, a IA traz a resposta que não é o que a gente quer e a gente tem que estar conversando, refinando. Porque a IA ela carece de contexto. É muito importante esse contexto e através da engenharia de prompt a gente consegue chegar lá. Então, nas próximas aulas nós vamos estar estudando mais propriamente a engenharia de prompt, conhecendo várias maneiras de estruturar um prompt e conseguir estar trabalhando com a IA de maneira mais efetiva. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.